Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos dirigir aqui o jogo aberto para ver o que eles falam aqui do Palmeiras, que vai enfrentar hoje o Bragantino pelo Brasileirão, né, para se manter lá no topo, lá em primeiro lugar. Vai ser um jogo difícil, teremos bastante desfalques, mas eles também, e nosso time é mais forte e sairemos de lá com a vitória. Não se esqueça antes de deixar o like, se inscrever e de comentar o que você acha. Roque, que agora não está mais suspenso e está à disposição do Abel. O líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos entra em campo hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vem de sequência avassaladora na competição. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e soma apenas uma derrota. Jogando em casa, então, o time do Abel Ferreira pode ser chamado de máquina. 5 vitórias, 18 gols marcados. É sempre muito importante, né? Nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo. Então, fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso. O desafio é bater o Massa Bruta com desfalques importantes. Assim como no jogo passado contra o Juventude, Abel não deve contar no time titular com os jogadores que foram chamados para a data FIFA. Gustavo Gomes, Emi Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. O jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil. Eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom. Nós respeitamos muito a equipe deles. Kelvin é mais um que não entra em campo, segue em tratamento. Já Sousa participou de todo o treinamento e deve voltar a ficar à disposição. Só que o principal retorno é dele, Vitor Roque, que cumpriu suspensão e está de volta aos titulares. O Tigrinho vive momento único. 8 gols nos últimos 8 jogos. Tirando a volta do 9, o restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Juventude. O Everton no gol, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque no ataque. O Bragantino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória. Quer chegar a 4 partidas sem perder. Assim como o Palmeiras tem alguns desfalques importantes. La Quintana, que estava com a seleção do Uruguai, Bruno Gonçalves e Davi Gomes, seguem em transição física. Isidro Pita, principal atacante da equipe, é outra dúvida para enfrentar o Verdão. Por outro lado, Eduardo Sacha está recuperado e deve ser titular. Provável time de Seabra é com Cleiton no gol, com Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba ou Vanderlan. Gabriel, Matheus Fernandes e John. E no ataque, Borbas, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. E certamente que a gente precisa, vamos dizer, potencializar ainda mais esse nosso estilo de jogo, que é 1-2, às vezes a saída de bola, 1-2, 3 passes, já está lá no ataque. Acho que isso a gente precisa potencializar, trabalhar ainda mais. Mas a gente sabe também que não é fácil, que tem uma equipe pro lado de lá também trabalha e acaba estudando a gente, mas tentar cada vez mais trabalhar para conseguir colocar dentro de campo essa conexão que a gente tem, que é muito boa também. Aleduez pesa a favor do Massa Bruta. Vanderlan, Gabriel, Fabinho, Matheus Fernandes, John e Fernando já passaram pelo Palmeiras e estão à disposição de Seabra para a partida de hoje à noite. Opções não faltam para ela aparecer. O Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada. E o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude. Mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera, a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom,
É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante, funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro, reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente, e o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram o quê? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Bom, será que vai reclamar hoje na arbitragem o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato é assim, desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. O Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme... O Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Olha, você deu a dica. Flamengo e Bragantino, na verdade, Bragantino... Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o Jogo Aberto falando. O Palmeiras está com vários desfalques. O Flaco Lopes, o Gustavo Gomes e alguns outros jogadores convocados, como o Ponta Facundo Torres e alguns outros por lesão ou por alguma outra coisa. Mas nosso time ainda assim tá bem completo. O Renato Veiga tá jogando bem, Bruno Rodrigues tá jogando bem. O Bruno não vai entrar, né? Porque o Vitor Roque tá lá, mas o Sousa tá de volta. A gente tem o Bruno Fux. E alguns outros jogadores aí certamente vão poder participar e contribuir muito com o jogo. Jogaremos em casa, o que facilita muito a nossa vida. O Bragantino é um time difícil, nos últimos anos está vindo muito bem, só que esse ano está vindo muito mal. É provável que vençamos o jogo, né? Sairemos de lá com a vitória, mas nunca devemos subestimar o inimigo e sim tratá-los com a maior seriedade possível. Jogar o jogo certo, jogar o jogo bem limpo e fazermos o nosso melhor. O Palmeiras está na frente com 2 vitórias a mais e com 3 pontos. Como é que tá com 2 vitórias a mais? Possivelmente o Flamengo tem mais empates. Eles têm 3 empates a mais, que forma 3 pontos. O equivalente a uma vitória, mas eles têm 2 vitórias, é mais válido do que 3 empates. E, e a gente tá com 2 vitórias a mais, mesmo que percamos o confronto direto. Contra o Flamengo, estaremos na frente por causa da vitória. E o Palmeiras está jogando muito bem, o time tá bem encaixado, e provavelmente mesmo que o Flaco, esses caras estivessem aqui, é provável que ele poupasse eles. Por conta que o próximo jogo vai ser contra o Flamengo, exatamente, vai ser um confronto direto, que é importantíssima a vitória, ok? E não vai ser em casa agora. O primeiro jogo do primeiro turno foi em casa. Esse jogo agora vai ser na casa dele, vai ser no Maracanã. Então vai ser um jogo complicado.
O jogo contra o Flamengo é sempre complicado, é o nosso maior rival do Brasil aí, nos últimos 6, 7 anos. Então é muito importante que a gente vá para lá com a força máxima, né? Com a força, o máximo de força possível para que saímos lá com a vitória, né? Os 3 pontos ou o empate, os dois já servem. Jogamos pelo empate, jogamos pela vitória, só não jogamos pela derrota. Ninguém joga pela derrota. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o jogo aberto falando. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e também de comentar o que você acha.